Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Hoje vamos compreender a estrutura de uma habilidade prevista na BNCC, relacionar habilidades e objetivos de aprendizagem, entender qual o papel dos descritores no monitoramento das aprendizagens por meio da avaliação. Vamos lá? Leia com atenção a seguinte habilidade do componente curricular de matemática prevista para o terceiro ano do ensino fundamental. EF 03, MA 01. Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. Você é capaz de me dizer qual unidade temática essa habilidade se refere? Se você disse números, acertou. De fato, essa é uma habilidade relacionada ao campo dos números. Para além de saber a unidade temática relacionada a ela, ainda é possível nesta leitura descobrir o nível cognitivo exigido por essa habilidade, o objeto de conhecimento, o contexto no qual essa habilidade deve se desenvolver. Convido a você a realizar essa investigação comigo. Para isso, leia novamente essa habilidade do terceiro ano do ensino fundamental de matemática e preste atenção nos verbos presentes. EF 03, MA 01. Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. Em uma habilidade, o verbo explicita o que é exigido, ou seja, a ou as, ação ou ações esperado ou esperadas, dos estudantes. Está relacionado ao processo cognitivo, isto é, a capacidade intelectual do estudante de adquirir um novo conhecimento e dar sentido às informações que recebe em diferentes contextos e situações. Neste caso, os verbos ler, escrever, comparar, estabelecer relações ou relacionar indicam o nível cognitivo exigido. Para saber se essa habilidade tem um alto nível de exigência cognitiva, podemos nos apoiar na taxonomia de Bloom. Já ouviu falar? Em 1956, uma comissão de especialistas de diversas universidades norte-americanas, lideradas pelo pedagogo Benjamin S. Bloom, propôs uma estrutura de organização dos objetivos educacionais, a qual é conhecida por taxonomia de Bloom. Composta por três grandes domínios, o cognitivo, o afetivo e o psicomotor, esta estrutura apresenta verbos que demonstram o grau de complexidade de uma ação a ser realizada por um indivíduo. Basicamente, a taxonomia de Bloom apresenta 5 níveis de profundidade de aprendizagem que vão do menos complexo ao mais difícil. Para o domínio cognitivo, os níveis são memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. Em outras palavras, é muito mais fácil memorizar um fato do que o compreendê-lo. E também é mais simples analisar algo do que criar uma coisa totalmente nova. Essa tabela mostra alguns verbos organizados de acordo com o nível de profundidade exigido seguindo a taxonomia de Bloom. Saber o nível de exigência de uma habilidade é essencial para planejar as situações didáticas que garantam a aprendizagem dos estudantes. Ainda é possível determinar em uma habilidade o objeto de conhecimento, ou seja, os conteúdos, conceitos e processos organizados em diferentes unidades temáticas que são mobilizados para o desenvolvimento de uma habilidade ou um conjunto de habilidades. Veja que os conceitos relacionados à habilidade que estamos analisando referem-se a números naturais no intervalo numérico até a ordem da unidade de milhar. Para além do nível cognitivo exigido e dos objetos de conhecimento que serão mobilizados, a habilidade ainda apresenta o contexto ou em quais situações ela poderá se desenvolver. Na habilidade, foco da nossa análise, é solicitado que os estudantes saibam relacionar a escrita numérica à linguagem falada. Veja quanta informação uma habilidade pode conter. Portanto, ao selecionar uma habilidade no planejamento, é preciso ater-se a tudo que ela envolve.
É comum que uma habilidade seja muito ampla, por vezes até complexa. Neste caso, é essencial escrevê-las por meio de objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem são descrições mais concisas, claramente articuladas do que os alunos devem saber e compreender e do que sejam capazes de fazer numa fase específica de sua escolaridade. De modo geral, são escritos de forma bem clara e objetiva. Uma ideia bem importante para quem organiza o planejamento de aula é entender que as habilidades na BNCC evoluem de ano a ano de modo progressivo. As habilidades na BNCC estão organizadas em progressão espiral. Inicialmente, o aluno desenvolve habilidades mais simples dentro de uma unidade temática. Nos anos seguintes, o objeto e os verbos que indicam as habilidades esperadas dos alunos ficam mais complexos. Que tal um exercício para realizar esta análise? Vamos passar na tela algumas habilidades do ensino fundamental dos anos iniciais que se relacionam em progressão com a habilidade que estamos analisando. Leia cada uma e verifique qual delas refere-se ao primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Comparar e ordenar números naturais até a ordem de centenas, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero. Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. Então, conseguiu colocar as habilidades em uma ordem de progressão? Veja como as habilidades evoluem em progressão de modo articulado. Ter esse conhecimento permite ao professor ter flexibilidade para compreender em qual nível de conhecimento os estudantes se encontram e como pode organizar melhor o planejamento para permitir que avançam e adquiram as aprendizagens esperadas para o ano em que atuam. Para finalizar, gostaríamos de tratar sobre a distinção entre habilidade e descritores. É preciso compreender que os descritores são elementos que descrevem as habilidades trabalhadas nas avaliações externas, a partir das quais são elaboradas as questões dessas mesmas avaliações. Portanto, os descritores são uma pequena parte da habilidade que pode ser medível por meio de um instrumento de avaliação específico. Façamos um pequeno exercício para compreender melhor. De que modo as habilidades em progressão que nós analisamos se relacionam com esse descritor proposto na matriz de avaliação do SAEB? Veja que o descritor foca na localização de números naturais na reta numérica. Ora, para localizar um número numa reta numérica, é preciso saber ler, escrever, comparar e ordenar números. Deste modo, o descritor está relacionado a esse conjunto de habilidades que precisam ser consolidadas ao longo de todo o ensino fundamental dos anos iniciais, para que ao final do 5º ano, o estudante seja capaz de realizar uma atividade avaliativa relacionada a tal descritor. Assim, se no planejamento o foco for desenvolver essa habilidade, por consequência, os estudantes estarão aptos a consolidar esse descritor proposto na avaliação externa. Veja que, enquanto a habilidade possui um caráter mais amplo, o descritor apresenta um escopo bem mais restrito. A habilidade está voltada para o desenvolvimento daquilo que o estudante deve aprender. Trata-se de um conhecimento em ação, ou seja, espera-se que o estudante desenvolva e construa conhecimentos apoiados em um objeto de conhecimento. No caso do descritor, este é mais voltado para verificar o que o estudante aprendeu durante o processo. É fácil perceber que o descritor é facilmente mensurável. Dessa maneira, é possível elaborar questões que revelam o quanto o estudante aprendeu em relação a uma habilidade ou a um conjunto de habilidades a qual o descritor está relacionado.
O preparo das aulas é uma atividade das mais importantes do trabalho do profissional professor. Cada aula é um encontro único no qual, nó a nó, vai se tecendo a rede de significados e do currículo escolar proposto para uma faixa etária. Preparar a aula implica aos professores terem claro o que o aluno deve aprender, quem é o aluno, o que pretende com os temas que vai desenvolver, como poderá atender às necessidades e possibilidades de cada um, como iniciar, conduzir e fechar o dia ou tempo que durar a atividade desenvolvida. Pensar no como é o próximo passo.